Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Continuaremos a nossa série de estudos no livro de Deuteronômio. O estudo de hoje fundamenta-se em Deuteronômio capítulo 4, versículos 25 a 31. Convido você a abrir a Palavra de Deus neste texto. Deuteronômio capítulo 4, versículos 25 a 31, nós faremos a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando, pois, gerardes filhos e filho de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar à ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, que, com efeito, perecereis imediatamente na terra a qual, passando o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis pouco entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Deus aplique este texto da palavra no meu coração e no seu coração. Na semana próxima passada, no estudo que nós fizemos, nós convidamos você a pensar numa situação hipotética. A situação de alguém que, dirigindo seu carro, começasse a avistar placas dizendo que 10 quilômetros adiante a pista havia desabado. Convidamos você também a pensar na hipótese desta pessoa não atender nenhuma destas informações e recomendações constantes nesta placa, até em que, inevitavelmente, o seu carro se precipita despenhadeiro abaixo. Mostramos que, embora essa situação hipotética pareça absurda aos nossos olhos, é justamente o que nós fazemos quando nós não damos ouvidos às orientações que a palavra de Deus nos dá. A palavra de Deus também, como setas indicativas, vai nos indicando ao longo do percurso os perigos que há no caminho. Mas muitas vezes nós preferimos ignorar os avisos e solenes avisos destas placas e continuamos a trafegar com a mesma velocidade, até que o inevitável aconteça. No estudo próximo passado falamos que existe sim esta terrível possibilidade de nós, apesar de todas as advertências, colidirmos com a vontade de Deus. Neste estudo nós vamos falar sobre as consequências avassaladoras desta atitude. O primeiro versículo que lemos, ele diz que os israelitas, eles poderiam, à medida que envelhecessem na terra, se esquecer dos mandamentos, estatutos e juízos de Deus, se esquecer da aliança de Deus, se esquecer da revelação do Senhor. O versículo 25 afirma que, com o passar do tempo, eles poderiam se esquecer de Deus e se corromper na terra que iriam possuir. E poderiam também, nesta terra, se envolver com a idolatria, provocando assim o Senhor a ira. Esta advertência solene, feita muito tempo antes dos israelitas adentrarem na terra, por si só deveria preservá-los deste mal e conservá-los longe desta possibilidade. Eles deveriam sim guardar a sua alma e guardar a si mesmos e obedecer a Deus. Obedecer a Deus não por medo da punição, mas obedecer a Deus como um princípio de vida. E é essa obediência que Deus requer de todos nós, pessoas maduras espiritualmente. Uma obediência que se faz por prazer e uma obediência que se faz por princípio com o objetivo de glorificar a Deus.
No entanto, nem sempre há maturidade para se entender este princípio. Nem sempre há maturidade para se entender que é assim que eu e vocês devemos servir ao nosso Deus. Nem sempre há maturidade para perceber que os mandamentos, estatutos e juízos de Deus são a grande bênção que Ele deu à humanidade e que nós devemos ser conformes à vontade de Deus, porque à medida que somos conformes à vontade de Deus, somos felizes. Nem sempre há maturidade espiritual para a compreensão deste princípio. Portanto, Deus, para educar o povo israelita e para nos educar, ele passa a mostrar nesse texto quais as terríveis consequências de se afastar de Deus, quais as terríveis consequências de se esquecer dos mandamentos, estatutos e juízos de Deus, quais as terríveis consequências de se prender e deixar-se envolver pela idolatria, seja qual for a idolatria, aquela que está perante os nossos olhos ou aquela que está perante os nossos corações. Os versículos 26 a 28 mostram estas consequências. Diz este texto que, primeiramente, os israelitas, eles pereceriam na terra para a qual passariam a possuir. Os seus dias não seriam prolongados nesta terra e eles seriam de todo destruídos. Interessante pensar que a posse da terra, ela estava ligada indissociavelmente à obediência do povo de Deus. Observe, a posse, a permanência e a prosperidade do povo de Israel naquela terra estavam ligados de uma forma indissociável ao cumprimento da vontade de Deus, à obediência à lei de Deus. Se eles obedecessem, eles colheriam as bênçãos decorrentes desta obediência. No entanto, se eles fossem rebeldes, eles colheriam as consequências da sua desobediência. Dentre estas consequências, a perda da posse da terra, a perda da permanência na terra e a perda da prosperidade na terra. Essa era uma primeira consequência, caso os israelitas se esquecessem do seu Deus. Uma segunda consequência, eles seriam espalhados entre todos os povos da terra e para onde fossem restariam poucos dos filhos de Israel, porque ali eles seriam dizimados por aqueles que os subjugariam. Sendo assim, eles experimentariam qual a diferença entre o jugo de Deus e o jugo de outros povos, entre o servir a Deus e o servir a outros povos. Diz o texto que, se eles fossem rebeldes, eles seriam retirados da terra, seriam levados cativos, seriam conduzidos para outros lugares e os seus filhos, os filhos de Israel, seriam dizimados. E uma terceira consequência que este texto apresenta é que lá eles serviriam a outros deuses. E o texto é muito claro ao falar sobre estes, entre aspas, deuses. Deuses que se constituem em obra de homens, obra das mãos de homens. Deuses que se constituem em madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem, não cheiram, não são capazes de ouvir e nem de responder qualquer petição, súplica ou qualquer oração. E ali, ao servir esses falsos deuses, eles saberiam a diferença entre servir a um Deus que é todo-poderoso, majestoso, glorioso, entre um Deus que intervém, entre um Deus que está próximo, entre um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam e deuses que nada podem fazer para os homens. Quais as lições, meus queridos, que nós podemos aprender deste ponto? A primeira lição é: tão positiva quanto o amor de Deus é a justiça de Deus. E eu e vocês devemos considerar isto. O Deus a quem nós servimos é um Deus de amor. É um Deus que nos escolheu, é um Deus que nos chamou, é um Deus que nos fez o seu povo, é um Deus que nos fez a sua nação, é um Deus que nos fez um povo de propriedade particular dele. É um Deus que nos conduz, é um Deus que nos abençoa. Isso demonstra o grande amor do Senhor. Mas também é um Deus que faz justiça quando nós voluntariamente escolhemos desobedecer a sua palavra.
quando nós voluntariamente resolvemos ser rebeldes aos seus ensinamentos, quando nós resolvemos transgredir a lei de Deus ou deixar de se conformar com a lei de Deus. Consideremos, pois, estes dois elementos. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Uma segunda lição, devemos considerar, meus queridos, a bondade de Deus e considerar também a sua severidade. Deus é bondoso, mas Deus é severo também. E isto faz parte do caráter de Deus. Deus não seria Deus se apenas fosse um Deus de amor e de bondade. Deus, para ser Deus, ele precisa ser um Deus de justiça e de severidade. Um Deus que ama aqueles que obedecem a sua palavra, um Deus que abençoa aqueles que obedecem a sua palavra, mas um Deus que não concorda com aqueles que desobedecem a sua palavra, com aqueles que transgridem a sua lei. Costumo afirmar que há uma consequência natural quando nós quebramos uma lei de Deus. Nós inevitavelmente sofremos as consequências dessa desobediência, mas também há uma lei espiritual. A mão de Deus pesa dia e noite sobre aqueles que pecam e não se arrependem e se mantêm rebeldes diante do Senhor. Uma terceira lição é melhor ser conduzido pelas vistas de Deus, pelos olhos de Deus, do que ser conduzidos por freios e cabrestos. Deus quer nos conduzir maleavelmente através da ação maravilhosa do seu Espírito Santo em nós. Ele quer nos levar tranquilamente perante os seus olhos. Porém, muitas vezes nós somos rebeldes. Preste atenção, se nós somos filhos de Deus, nós seremos conduzidos. Mas não tranquilamente, não suavemente. Seremos conduzidos com freios e cabrestos, para que assim aprendamos a obedecer a Deus. É melhor ser conduzidos pelas vistas de Deus do que por freios e cabrestos. E uma quarta lição, queridos, Deus, como Pai, disciplina os filhos que ama. E se estamos sendo disciplinados por Deus, assim como Deus disse que disciplinaria os israelitas se eles se esquecessem deles, se eles se envolvessem com a idolatria, se estamos sendo disciplinados por Deus, devemos nos alegrar nisto, porque somos seus filhos. Deus disciplina os filhos quem ama. A princípio, a disciplina parece não produzir um efeito pacífico, mas depois é abençoador na vida daqueles que são por ela exercitados. Queridos, que este texto nos convide a obedecer a Deus e ter prazer na obediência do Senhor, a servir o Senhor como um princípio de vida e não como uma mera obrigação, e a sermos fiéis a Deus em todo o tempo, sem agasalhar em nosso coração aquilo que tire o lugar que pertence a Deus, aquilo que em nosso coração se constitui idolatria, aquilo que nos desvie de servir tão somente ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.